Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao seu programa de Literacia em Saúde. As Segundas de Conversa. As Segundas de Conversa são um programa da Liga Portuguesa contra o Cancro em parceria com a TSF. No episódio de hoje vamos falar sobre o impacto que o cancro pode ter na sexualidade. Será que o diagnóstico pode afetar a vida sexual do doente e, se sim, a que níveis? E existirão também formas de gerir de forma, passando a redundância, eficaz esta dimensão da vida de cada um de nós. São nossos convidados no episódio de hoje Ricardo Godinho, médico urologista, e também Rui Soares, patologista clínico. Sejam ambos muito bem-vindos às Segundas de Conversa. Ricardo, está aqui à minha esquerda, vou já começar por si. Começo por lhe perguntar se um diagnóstico de cancro, afinal, pode ou não impactar a vida sexual de um doente. Bom, desde já muito obrigado pela oportunidade de falar neste tema que a mim me diz tanto, e a nós em particular, e obviamente que se a questão que se coloca entre dois pilares fundamentais, que é a doença, o diagnóstico da doença e o impacto na sexualidade, o que me leva logo a dizer e a pensar é que, de facto, a maior parte dos doentes, numa primeira instância, não pensam nisso. Ou seja, não é o que está logo no nosso mindset. Não, de facto, na verdade, a maior parte da preocupação maior acaba por ser logo a doença. Claro. E a grande visão que eu acho que nos últimos tempos nós temos adquirido e aquilo que temos trabalhado muito é perceber que é de facto importante a sexualidade de cada um e avisar, prevenir e até melhorar toda a sua função sexual. Portanto, quanto mais cedo se começa a trabalhar nesse assunto, melhores são depois os prognósticos em termos sexuais, obviamente. Agora, também acho que é importante percebermos que nem todos os cancros provavelmente têm um impacto igual na sexualidade. Certo. Por exemplo, acho que é particular interesse, percebemos que os dois principais cancros que nós temos no mundo é um cancro da próstata e o cancro da mama. E que esses, se calhar, mas já vamos, Portanto, detalhar um bocadinho mais à frente. Pode perceber-se por aí que tem certamente algum impacto na vida sexual dos nossos doentes. Certo. E abordando concretamente então a questão que lhe fiz, efetivamente um diagnóstico pode, em última instância, afetar a vida sexual da pessoa, apesar de se calhar não ser aquilo que nós temos no top of mind, digamos assim, sem não é? dúvida alguma. Rui, e pegando aqui também na deixa do Ricardo, pergunto-lhe se existem cancros que notoriamente afetem mais a vida sexual do doente do que outros. Sim, olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite também. Logicamente que nós temos cancros a nível uroginecológico, com um tipo de impacto a nível sexual que é importante realçar. Temos de ter noção também de uma coisa importante, que é um diagnóstico de cancro não significa uma alteração do comportamento sexual e da vida sexual, muitas vezes. Não é obrigatório. Não, isso não é. E também não temos de ter a noção que muitas vezes para a pessoa que sofre esse tipo de cancro não tem importância a vida sexual como nós podemos achar que tem. Portanto, é importante tudo isto ser analisado quando se fala de um cancro que possa afetar a vida sexual. Ou seja, cada caso é um caso. Exatamente, cada pessoa é uma pessoa. Certo. Falou-me agora de dois cancros, calculo que no caso do homem seja o cancro da próstata e no caso da mulher o cancro da mama. Sim. São aqueles então que mais pode comprometer a vida sexual da pessoa, é isso? Não, a nível da mulher o cancro da mama não é o que mais compromete. A vida sexual em si. E quando falamos de vida sexual é importante termos em conta que ou falamos do ato sexual em si, penetração, ou falamos da sua sexualidade. Exatamente. E que é diferente, não é? É diferente. Qual é que é a diferença, para quem nos está a acompanhar também perceber? É assim, a sexualidade é algo bastante agradável que pode ser diversificada por áreas claramente diferentes de uma pessoa para outra. E o ato sexual em si, portanto o coito, é claramente diferente e não implica em termos sexuais o ato mais importante a nível sexual. A sexualidade é todo um conjunto de expressão, de sentimentos, de afeto, de carinho, de desejo, de líbido, de toque, e é muito importante a nível da oncossexologia termos a noção que nós apanhamos pessoas de diferentes experiências em termos de sexualidade, de diferentes vivências, e que nem sempre o que eu acho é aquilo que a pessoa vai achar. E nem sempre a importância que eu estou a dar à parte sexual, também ela vai achar isso. Nós somos sexólogos, de base, e não partimos do princípio que temos um doente à frente com um cancro de próstata e que ele vai ter problemas na sua sexualidade ou que vai viver mal com isso. Não temos sempre que ir de encontro àquilo que
Certo, mas Rui, abordam esse tema em consulta, ou seja, apesar de para a pessoa à partida esse poder não ser um problema, ou se calhar até nem se manifestar, é algo que em consulta é abordado ou de algum modo só se o utente quiser? Essa pergunta é uma Eu pergunta. adorava que tivessem visto agora a sua expressão, foi incrível. Essa é uma pergunta que dava pano para mangas, portanto. Pronto, vamos tentar encurtá-la em 30 segundos. Pois, é assim, nós, os dois, somos claramente apologistas disso, trabalhamos nesse sentido e gostávamos que todos os hospitais vivessem nesse formato. O Ricardo está aqui, que é o coordenador do nosso grupo no IPO de Coimbra, e o nosso grupo foi formado precisamente por isso, por uma equipa multidisciplinar, em que o intuito é mesmo esse, é abordar o assunto e encaminhar o doente para ele ser orientado devidamente. É preciso sempre falar sobre isso? Não, mas é preciso dar espaço ao doente para que ele se manifeste. Para que ele possa E eu falar. estou lá para ajudar, para orientar, e este espaço tem que existir. Eu tenho que estar pronto para isso, para saber falar sobre isso. O espaço tem que ser criado e tem que ser dado tempo ao doente para se manifestar. Agora, todos fazemos isso? Não, claro que não. Também depois depende do estilo, digamos assim, Claro. de cada um. Mas, Ricardo, não pode ser complicado para uma pessoa falar disto, ainda que seja com o médico, ou seja, estamos a falar da intimidade do doente, portanto pode ser delicado abordar. Claro que sim. Eu acho que é importante percebermos que há aqui dois pilares onde a falha pode ser atribuída. Então, Do lado do doente, sem dúvida alguma, mas também do lado do profissional de saúde. Isso foi uma das coisas que nós percebemos desde cedo. Ou seja, se já entendemos que para o doente, ou pelo menos para uma boa parte deles, isso vai ser um problema, certamente, do lado do profissional de saúde temos questões como abordar o assunto, como estávamos a falar, a questão da temática, da facilidade ou não de comunicação, porque isso de facto é uma área muito interessante. Aliás, só que um pormenor, nós começámos este grupo, há uns anos atrás, precisamente na área da formação da comunicação. Ou seja, aprendermos como é que, enfim, entre nós, poderíamos de facto abordar esta temática e ao mesmo tempo contribuir para que outros colegas de trabalho percebessem que era importante falar sobre este tema, mas também ao mesmo tempo sabiam que tinham ali alguém que os podia ajudar. certo. Ou seja, na maior parte das instituições do nosso país, do Serviço Nacional Público, do Sistema Nacional Público, na verdade não existia nada e continua a existir muito pouco. Ou seja, muitas vezes o profissional poderia até abordar o assunto, mas e depois? O que é que Onde se é que faz eu- a o que é que partir eu faço daí, não agora? é? Claro. Portanto, este de facto Isso foi... seria fundamental. Isso seria fundamental. E Até porque se falarmos e não tivermos mecanismos para atuar, de pouco valerá, não é? se sabemos que mais de 90% do doente oncológico não fala sobre esta doença, é um facto. E isto está mais ou menos reconhecido. Estamos a falar de 90%. 90%. Mas não fala porquê? Lá está, era isso que eu estava a dizer. Ou seja, também temos o lado do doente. Se calhar por medo, por receio, porque prioriza provavelmente a doença oncológica em detrimento da sua saúde sexual. Compreendo. E é isso que eu acho que tem sido o trabalho dos últimos tempos, principalmente nós no IPO de Coimbra, em que temos estimulado a que esta temática venha ao de cima e, costumo dar isto por exemplo, até as abordagens cirúrgicas hoje já são um bocadinho diferentes. Dou o exemplo em Tem-se em cancros da bexiga. consideração essa dimensão? Precisamente. Em cancros da bexiga, recordo-me no IPO, nós habitualmente tirávamos quase sempre parte da vagina. Portanto, limitávamos a mulher, em casos de tumores da bexiga avançados, a sua sexualidade, pelo menos no ato sexual, chamemos assim, atrativo. Hoje, raramente isso acontece. Ou seja, acabamos por modificar um bocadinho a nossa conduta cirúrgica, sem detrimento da doença oncológica, precisamente porque sabíamos que estávamos a causar, provavelmente, uma consequência para o resto da vida daquela E mulher. no caso do homem, houve alguma adaptação que tenha sido feita Sem também dúvida. para preservar esse Sem aspecto? dúvida, sem dúvida. Houve também um investimento cirúrgico, também ao mesmo tempo, em que o avanço da laparoscopia e mais recentemente da robótica, precisamente é com o intuito de promover, enfim, uma tentativa de preservar a saúde sexual também, nomeadamente a questão erétil masculina. Certo. Obviamente. Rui, pergunto-lhe se, e talvez isto possa não fazer sentido e vai-me corrigir se não fizer, mas é plausível equacionarmos que uma alteração na vida sexual, nomeadamente o apetite sexual da pessoa, pode ser condicionada pelos tratamentos que são levados a cabo? Claro que sim. E aqui é importante, pegando aquilo que disse o Ricardo, é importante termos a noção que o doente nem sempre tem a noção que vai ter a sua vida sexual alterada. Só quando se depara com a própria alteração e mudança, ou porque falta líbido, ou porque falta lubrificação, ou porque tem dor quando há penetração, ou porque perdeu aquela vontade que era expressa, é que se depara com esse facto e ou não lhe foi dito devidamente em termos de prévios ao tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele hormonoterapia, quimioterapia, radioterapia, portanto, qualquer tipo de tratamento que ele faça, ou ele vivencia isso durante esta fase. E sim, este tipo de tratamentos pode ter uma influência direta em termos de vida sexual do doente,
E nós estamos lá para muitas vezes fazermos a ponte com o que pode ser feito ou de que forma é que pode dar a volta àquela questão. E o que é que pode ser feito, então? Nós temos de dar espaço ao doente para que ele fale. Há um modelo, em termos de orientação da consulta de sexologia, que nos leva a isto mesmo e que nos indica que é importante que o doente tenha espaço e tempo para falar sobre isso e para se exprimir. E fazer perguntas que o ponham à vontade nesse sentido. Então, e o seu desejo mantém-se igual? Como é que está a vida sexual com o seu companheiro, com o seu companheiro? É feita a pergunta proativamente por parte do médico. Pode ser feita caso eu me sinta à vontade para isso. Ok? Claro. E no meio de 20 perguntas que estou a fazer ao doente, uma delas é esta, com o mesmo peso das outras. Certo, Ok? certo. Nunca aquele efeito de já agora. Não é? Pronto. Certo. É importante que se fale abertamente sobre isso, como falo, do intestino, se funciona ou não funciona, se dorme bem, se tem dor de cabeça, e a parte sexual entra aqui com o mesmo peso. Logicamente que depois, do lado de lá, tenho um doente ou uma doente que se vai exprimir de uma forma muito mais clara se realmente isso for para ele um problema ou não, e não dá valor nenhum àquilo. Mas nós estamos lá para mediar tudo isto e para orientar. E também pode acontecer, estava aqui a ouvi-lo e a pensar, também pode acontecer que seja um problema e a pessoa tenha dificuldade em admitir. Exatamente. O Ricardo há bocado disse bem, a comunicação é importante. O desejo é importante, o afeto é importante, a comunicação é importante. E a comunicação, tanto com o parceiro ou com a parceira, como connosco. Há um processo de comunicação inerente e que os profissionais de saúde têm que passar por isto, porque há muita gente que não está bem informada nesse sentido. Ou seja, não está preparada para isto. Podem não gostar, mas há alguns que gostam e gostavam de fazer mais se fosse possível. Ou ter mais tempo de consulta, ou ter mais à vontade neste tipo de abordagem. E realmente a comunicação aqui é fundamental. Ricardo, pergunto-lhe, quem é que tem, no fundo, mais à vontade ou mais frequentemente se expressa? Homens ou mulheres, a este nível? Enfim, eu acho que é... não sei se é fácil a resposta, Não se mas está, é certamente. tendencialmente, eu acho que, obviamente, que a mulher é capaz de ter alguma, enfim, mais alguma abertura. Continua-se a assistir ainda alguma vergonha do lado masculino, sem dúvida alguma. Eu, como urologista, acabo por contactar muito mais com o lado masculino. Certo. Contudo, vejamos que também há aqui algum deturpar, porque a pessoa, quando já vem para uma consulta do nosso grupo e daquilo que me toca na minha experiência, acaba por vir já à procura de uma resposta, de um apoio, de qualquer coisa, verdade? Portanto, também não sei como é que será na base Certo. de colegas que possam ter uma visão mais abrangente. De qualquer dos modos, parece-me que cada vez mais tendemos para que haja uma facilidade, quer do lado feminino, quer do lado masculino, em procurar esta ajuda. Obviamente que também acho que cabe-nos a nós, tal como estamos aqui hoje, divulgar a importância da saúde sexual no doente oncológico. Claro. E, portanto, isso provavelmente vai facilitar e vai aumentar muito o diálogo e a discussão da temática. Claro. Certo? Aliás, acho que percebemos, e pegando também aqui na sua deixa, que é muito importante que o doente se sinta à vontade com o seu clínico. Há, de facto, profissionais que estão muito bem preparados para lidar com esta dimensão, que, como disse ao início, faz parte da vida de cada um de nós e, portanto, não deve haver pudor para abordar este tema em consulta. Rui, pergunto-lhe se, vamos supor que o tratamento é concluído, corre tudo bem na ótica do tratamento, do ponto de vista clínico, como disse há pouco. Uma vez que se conclui o tratamento, o desejo sexual, a vida sexual, a capacidade sexual retoma? Ou há exceções em que isso pode não acontecer exatamente assim? Depende. Não, Já sabia que ia não dizer é. depende. É sempre a resposta certa, é depende. Não é, pois, em medicina nem zero nem 100, não é? 99 ponto. Não, aqui depende e depende de vários fatores. Há bocado faltou-nos aqui um aspecto importante, que é, temos, associado a uma doença oncológica, temos todo um historial sexual daquele doente. Portanto, não é por ter uma doença oncológica que vamos alterar a vida sexual. Portanto, há um conjunto de hábitos e de maneira de viver a sua sexualidade que já tinha algumas alterações até à vida sexual, ou não, e que a doença oncológica veio pôr ao de cima. Ou seja, nós muitas vezes somos o porta-voz para uma alteração sexual que com a doença oncológica acabou por ser falado, debatido, ter ali algum auxílio até muitas vezes, e até melhoramos em algumas coisas a vida sexual daquela pessoa. Porquê? Porque chamamos à razão um problema que estava lá envolvido no meio da sua vida, do seu dia-a-dia, e que basicamente acabou por ser ali orientado e muitas vezes tratado. Portanto, o problema oncológico pode ter realmente alterações de base que foram tratadas, mas pode também deixar sequelas. E sequelas tanto no homem como na própria mulher. A mulher tem muitas vezes alteração de líbido, tem secura vaginal. Líbido, para quem te está a acompanhar, é o desejo sexual, desejo certo? sexual, sim, aquela vontade que não implica penetração.
ok? Vontade de se tocar, de se masturbar, portanto, tanto a mulher como o homem. Pode haver aqui uma alteração neste tipo de feixe. A nível do homem, muitas vezes, acontece a disfunção erétil. E também falta de líbido. Portanto, o problema oncológico muitas vezes deixa alterações a nível da sua sexualidade que não são fáceis de Gerir de algum modo. Nós estamos lá muitas vezes até para desmistificar tudo isto. Porquê? Porque o foco não tem que ser o coito, o foco não tem que ser a penetração, e há toda uma sexualidade e um conjunto de vivências que a pessoa não teve até o momento e que nós estamos lá para ajudar nesse sentido, tanto mulher como homem. Uma resposta muito interessante, porque no fundo até permite, se calhar, explorar determinadas áreas que outrora a pessoa não se tinha lembrado que podia fazer e que podem também complementar. Sabe que é aí que entra um aspecto importante e que está na baila neste momento, que é a educação sexual. Portanto, nós defendemos que ela deve ser iniciada bem cedo, de forma a desmistificar tabus, de forma a conhecer pontos de prazer, de forma a conhecer o próprio corpo antes de conhecer o do outro. Bem cedo, em que idade, por exemplo? Na sua opinião, claro. Eu tenho um programa de educação sexual nas escolas e eu defendo que a partir dos 8 anos se deve abordar este assunto. E até lhe digo mais, eu uso o mesmo conjunto de slides aos 8, aos 10, aos 12, aos 14 e aos 16. Cálculo com complexidades diferentes. Claramente diferente, Claro. porque eu quero passar itens diferentes consoante a idade. E se isto for desmistificado, as pessoas vão ter vivências da sua sexualidade de uma forma muito mais natural. E, logicamente, quando um problema de saúde ocorrer, a forma como vão ultrapassar e o que fica desse problema é claramente diferente também. Portanto, a educação sexual acho que é fundamental em todo este patamar, porque certamente que irá minimizar o impacto de uma doença oncológica. Claro que ainda vai demorar, é o seu tempo até chegarmos a ter frutos dessa educação, não é? Sim, mas certamente isso fará parte também de literacia em saúde, ou seja, certo, e sem que dúvida. até hoje, se calhar, tendemos a não olhar dessa Tiago, forma. de facto, só para complementar Claro. um bocadinho, a verdade é que enfim, que já temos alguns anos, não muitos, mas alguns, já começamos a ver diferença, e eu, inclusivamente, entre o tipo de doentes que, se calhar, há uns anos atrás, enfim, um bocadinho mais fechados, não discutiam o assunto, e aquilo que são, assim, os anos a passar, o diálogo a surgir e a facilidade com que os homens, em particular, uma vez como Claro. na minha área de urologia, acabam por hoje em dia ter. Ora, Ricardo, não tinha pensado fazer-lhe esta pergunta, mas resultou precisamente do que acabou de partilhar connosco. Encontramos diferenças geográficas? Por exemplo, litoral e interior? Difícil também de responder ao mesmo tempo, porque, quer dizer, a minha área de foco acaba por ser a zona de Coimbra e a envolvência, portanto não consigo dizer. Contudo, também no IPO recebemos gente de várias zonas do país e isso permite, se calhar, que perceber que mesmo os estratos sociais acabam por ter, de facto, um impacto no tipo de conversa. Temos hoje já pessoas, doentes que são tratados no IPO, em que têm uma conversa proativa e outros precisamente o contrário. Isso, enfim, não posso garantir que tem a ver com um bocadinho com os estratos sociais, mas sem dúvida alguma. A facilitação hoje na conversa, se calhar em gerações mais jovens e se calhar com outra literacia que acaba por já existir ao nosso dispor, até das redes sociais, etc, isso acaba por ter um impacto natural. Eu ia perguntar precisamente isso, se o acesso à informação não poderia, por um lado, facilitar este tipo de conversas, mas por outro também veicular algumas informações Claro. que nem sempre estão corretas, porque muitas vezes se nós formos ao Dr. Google dúvida. e colocarmos determinados sintomas, aquilo é quase uma sentença de Sim, que as sem coisas não dúvida vão alguma. correr bem. Aliás, um dos trabalhos que nós também no grupo acabámos por fazer foi precisamente a divulgação. Criámos alguns flyers, alguns panfletos para distribuir internamente, com que isso fosse uma forma de alguém que estivesse sentado à espera de uma consulta, tivesse pelo menos ali um chamariz para que esta temática pudesse ser tida em conta. E deve ter tido os seus frutos. E foi bem aceito. Foi, sem dúvida alguma. Demorou a fazer, enfim, fez-se. Do trabalho, não é? Claro. Acho que havia esta lacuna. É Portanto, verdade, as e nós pessoas sentimos isso. depois de o verem, gostaram. Portanto, havia esta lacuna que foi muito bem aceita. Eu acho, desculpe também interromper. Claro, e desculpe força. estar aqui. Não, Já as acho conversas que são assim mesmo, conversa. claro que sim. Que uma das coisas que de facto nos levou à criação deste grupo de multidisciplinar de oncosexologia no IPO foi precisamente que nós, interessados na temática, entre outros, também envolvemos outras áreas, na ecologia, radioterapia, estomoterapia, enfim, uma série delas, e mesmo os cuidados paliativos estão, por exemplo, ligados a nós, só para perceber onde é que isto toca. Certo. E percebemos desde cedo que havia uma necessidade.
uma necessidade institucional, que entendemos que outras instituições já o tinham alguma coisa, nomeadamente o IPO de Coimbra, a de Lisboa, perdão, e neste momento o IPO do Porto. Portanto, acabamos por aqui criar, enfim, um grupo de trabalho que se mantém, e ainda há bocadinho estivemos a falar sobre isso, sobre eventos, congressos que temos organizado, e o primeiro que acabou por ser realizado, de facto, em Coimbra, pelo menos com um impacto nacional, e sem dúvida alguma que vamos continuar a ter trabalho pela frente. Muito bem. Para o doente em si, eu acho que é importante que o doente perceba que dentro da sua anormalidade no momento, há mais pessoas assim. Ou O seja, efeito de grupo é importante, exatamente. não é? Isso. Há alterações que para mim podem ter aqui um efeito bombástico. Não, também tens isso. Epá, olha, também sinto isso também. Isso também retira alguma pressão do ecossistema. Brutal. Não é? Brutal. O peso em termos de contacto, o peso em termos de sexualidade, o peso em termos de manifestação de afeto é claramente diferente. Quando falamos desta questão da sexualidade, o Rui pergunta-lhe, não fará sentido também, pode não fazer, e digamos já se for esse o caso, mas incluir no caso de um casal o parceiro ou a parceira? Perfeitamente. E costumamos ou não fazê-lo? Neste caso, não lhe digo que depende, digo-lhe é lógico que sim. É lógico que sim. Há bocado, Consegui uma resposta inequívoca. há bocado falei em comunicação. A comunicação com o casal é fundamental. É muito importante envolvermos o casal logo desde cedo. Casal hetero, casal homo, é importante que se envolva o casal e que se dê espaço aos dois para que haja manifestação de dúvidas, de problemas que cada um sinta. Muitas vezes até gostamos de falar com um e com o outro em separado, porque é importante perceber se o limiar de problemas que um levanta é idêntico ao do outro ou não, ou se estamos a fazer aqui uma grande tempestade, uma coisa que não vale nada. Mas é importante termos a noção de que cada um tem, de forma a que possamos ter o elo de ligação. E é muito importante darmos a noção ao elemento do próprio casal que não tem doença, das limitações que pode ter e do que pode ajudar. Como é que ele pode exatamente comportar-se, do que pode fazer para potenciar? E muitas vezes trabalhamos aquela área que há bocado falámos, que é os pontos de prazer, os pontos, a libido de um e do outro, fora do foco de penetração, e o que cada um pode descobrir no corpo do outro. E temos uma panóplia de boas notícias em relação a isto, porque realmente há pessoas que chegam bastante satisfeitas por aquilo que conseguiram. E que se calhar até podem ter uma vida sexual mais satisfatória com esse tipo de abordagem do que tinham antes. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas não é fácil. Acredito que não seja. Ricardo, pergunto-lhe se, e pode ser também uma pergunta complexa, e não tem que ser forçosamente associada ao cancro. Ok. Os portugueses ainda têm ou não dificuldade em abordar temas de sexualidade? Eu acho que sim, obviamente, e é por isso que estamos aqui hoje também, não é? Sim, mas aqui muito associado ao cancro. óbvio, Agora pergunto-lhe óbvio. de forma se calhar mais lata. Sim, sem dúvida alguma. Acho que continua a ser uma temática, e é verdade que é uma temática da intimidade de cada um, sem dúvida alguma. Sim, claro, não é para se falar publicamente, portanto, digamos assim. Temos tempo, de facto, o ato sexual, e acho que é isso que temos que entender. Muitas vezes o homem é muito genital, muito físico, e a mulher diria que é um bocadinho o oposto. Talvez mais emocional. Mais sensual, mais sensorial, como há bocadinho o Rui estava a dizer, e muito bem. E perceber isto tudo leva-nos a perceber que ainda há muita falta de literacia, de facto, na saúde sexual, do modo geral, não falando só com o cancro, e, portanto, acho que o trabalho tem que continuar. Mas parece-me a mim que as coisas estão, sem dúvida alguma, no bom caminho, e são muito diferentes do que há uns anos atrás. Estou-me aqui a fazer sinal que temos que terminar a nossa conversa, mas antes disso tenho aqui uma última pergunta para ambos, que é precisamente a mesma. Vou-vos pedir que respondam em 30 segundos, cada um, se faz favor. Vou começar pelo Rui e pergunto-lhe que mensagem é que gostaria de deixar a quem nos está a acompanhar neste âmbito da relação entre a sexualidade e o cancro, aliás, que impacto é que pode ter e como é que o podemos minimizar? Eu acho que é importante que as pessoas tenham a noção que existem áreas diferenciadas. Em qualquer área da saúde, enfermagem, psicologia, até o próprio serviço social, os médicos, que têm formação diferenciada nesta área e que pode ser um elo de ajuda fundamental. Para além disso, não devem sentir nenhuma limitação, nem nenhum problema em expor as suas dúvidas, porque há espaço para serem ouvidos. E acho que é fundamental que o próprio profissional de saúde sinta esse próprio à vontade e, além disso, que encaminhe sempre que for necessário, porque se eu não sou capaz de o fazer, o meu colega pode ser capaz. Pode ser capaz. Muito bem. Muito obrigado, Rui. Ricardo. Eu acho que vou complementar a resposta do Rui, que foi excepcional, e dizer que, de facto, há uma panóplia
de hipóteses de orientação, de facto, da saúde sexual dos nossos homens e mulheres. E é isso que eu quero que se perceba, e acho que é importante dizer que há uma esperança, que há uma luz ao fundo do túnel, e de facto que a doença oncológica provavelmente vai ficar resolvida. Isto em termos, enfim, estatísticos, certo. A verdade é que se consegue taxas de cura cada vez maiores nas doenças oncológicas. Não falamos muito desta temática, que é a sobrevivência, portanto, acabam por ser sobreviventes, e sendo sobreviventes, depois surge a qualidade de vida. E, portanto, a qualidade de vida é importante para todos nós. Acho que cada vez mais pensamos todos nisso, mesmo mais jovens, verdade ou não. E também aqui essa temática da qualidade de vida e daquilo que nós temos para oferecer, desde terapêuticas medicamentosas, farmacológicas, não farmacológicas, colocação de próteses penianas, como já se fazemos também no IPO de Coimbra, portanto, para ver até onde é que podemos chegar, isto em termos muito, muito simples e práticos. Claro, portanto, acho que de facto há muito para ser feito e possível ser feito, e as pessoas têm que ter noção disso, e estamos cá para ajudar. Muito bem. Ricardo, Rui, muito obrigado pela presença de ambos nas segundas de conversa. Percebemos que, de facto, o cancro pode impactar a vida sexual do doente, mas também percebemos que o futuro é risonho e que existem várias estratégias que podem ser utilizadas, por um lado, para diminuir o impacto da doença na vida sexual, nas suas mais diversas formas, e, por outro lado, como percebemos também agora no final, para potenciar a qualidade de vida, no fundo, estratégias que permitem aos sobreviventes viverem uma vida com qualidade, inclusivamente nesta dimensão sexual. Resta-me agradecer-lhe por ter estado desse lado a acompanhar as segundas de conversa e deixe-me dizer-lhe que eu gosto muito de conversar consigo. Já sabe que muitos dos temas que nós abordamos aqui chegam precisamente por sugestão sua e por isso vou convidá-lo a conversar comigo através de um e-mail que é 2deconversa@ligacontracancro.pt. E terminamos assim mais um episódio das segundas de conversa feitas para si e a pensar em si. O que é que eu faço sempre no final de cada episódio? Deixo marcado o próximo. E este é então também muito especial porque é o último episódio do ano. Temos encontro marcado para o dia 30 de dezembro. Para ir inspirado ou inspirada para a passagem de ano, vamos falar sobre os ensaios clínicos em Portugal, evolução e impacto na saúde. Vamos ter como convidados Luís Costa, médico oncologista, e Júlio Oliveira, presidente do IPO do Porto. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das segundas de conversa. Até lá, fique bem.